Boa noite a todos. Enfim, chegou a sexta-feira, 7 de dezembro. Vamos às notícias de destaque para hoje. Vamos falar sobre as áreas de risco aqui na cidade. As chuvas já chegaram e com grande volume de água, alguns bairros estão em alerta. Casas construídas à beira de barrancos, invasões que foram habitando espaços de forma desordenada e que agora merecem atenção e prevenção para qualquer tipo de ocorrência. As chuvas que caíram no final de novembro e no início deste mês trouxeram de volta a velha preocupação de quem mora em áreas de risco. Locais como a Vila Dom Luiz, que fica na área Itaquibacanga. O bairro tem diversas casas na área alta, em cima de morros. Algumas dessas áreas não possuem qualquer tipo de proteção, só a vegetação. Mesmo assim, não é suficiente para assegurar qualquer queda de terra. Um levantamento feito pela Defesa Civil Municipal identificou 59 pontos de acidentes em 7 áreas de risco. Deste total, 27 são de alto risco. A área Itaquibacanga lidera o ranking, com 18 pontos. É onde fica também a Vila Embratel. Quem mora na segunda travessa da Rua 6 de Abril sente o perigo por perto. Na casa da Dona Maria, muito perto. O morro que fica atrás da casa dela é um risco. Sempre que chove, pedras descem do barranco e param nos fundos. Quando a casa era de taipa, a Dona Maria vivia reerguendo a parede. Hoje, com a casa em alvenaria, a segurança aumentou, mas nem tanto. A infiltração da água pode levar problemas à dona de casa. Por isso, não tem como ter um sono tranquilo. Com certeza, muito medo mesmo, muito medo. Porque essas pedras, essas barro, tudo que cai, baldame que vem lá de cima, aí se quebra a minha casa, como é que vai? Eu fico com medo sim. A rua em si tem diversos problemas. Mas para o final dela, o problema é o terreno baixo, que proporciona alagamentos. Nestas imagens, dá para se ter uma ideia como fica a situação. A água transborda e leva muito perigo a todos os moradores. Eles já pediram socorro, mas não tiveram a resposta merecida. Tem casos até que alagam, entendeu? Aí as pessoas chamam os vizinhos para poder ajudar. Tem idosos também que precisam também sair de casa. Aí para entrar um carro, uma ambulância, é uma dificuldade horrível, porque já não vem, porque o carro atola. Então a gente fica à mercê do vandalismo, entendeu? Porque não podemos, quem vai nos socorrer numa situação dessa, entendeu? Porque está só a primeira chuva, é as segundas, e as outras que vêm. Como é que nós vamos ficar? No início do ano, logo no primeiro semestre, a orla de São Luís ficou tomada pela presença de caramujos africanos e que estavam se proliferando pelas praias. Essa situação voltou a acontecer e é bom que banhistas vão necessitar redobrar a atenção e evitar o contato. O período das chuvas chegou e com ele algumas situações já conhecidas voltam a incomodar. O aparecimento de caramujos em alguns pontos da capital é um deles. Tem muita gente que pisa em cima, bicicleta. Mas o que será que podem causar esse tipo de molusco? Provavelmente via plantas ornamentais, que a gente compra demais de lá. E depois que ele se instalou aqui, a tendência dele foi só aumentar. Dá uma baixazinha no período de seca, porque ele não gosta muito do período de estiagem. Ele se desenvolve bem e se prolifera melhor nesse período agora chuvoso. Ele é potencial transmissor de 2 doenças. Tá? Ele pode adquirir esses dois nematóides. Um causa uma doença que ataca os órgãos do abdômen, principalmente fígado e baço. E tem outra doença mais grave ainda, que é um tipo de meningite, né? Meningite eosinofílica, que essa é bem mais grave e pode inclusive levar à morte. Em maio deste ano, uma força-tarefa realizada pela SEMA, Sectur, Corpo de Bombeiros e UEMA retirou os caramujos da orla da capital. Mas em menos de 7 meses, é possível vê-los novamente no espigão costeiro. E com as chuvas, a incidência deles é realmente maior. Há pelo menos uma semana é possível vê-los pelo calçadão e, segundo o policial do ciclopatrulhamento do Batalhão de Turismo, que trabalha diariamente nesse trecho, é no período da noite que eles tomam conta do lugar. A presença deles se dá mais durante a noite. Durante o dia, a gente observa que eles procuram se esconder aí pelas essas vegetações aí da área. Quem passa pelo calçadão todos os dias teme a presença deles, já que a espécie é prejudicial à saúde humana. De acordo com o tempo, né, a chuva, tá aparecendo muito mais caramujo e eu acho que a tendência é
piorar cada vez mais. Igual quando teve no início do ano, juntamente com as chuvas. Então, é ruim, porque afeta a saúde dos animais também, né? E a nossa também, então é complicado até de andar na rua. Vamos retomar o assunto do assalto à unidade de distribuição de dinheiro do Banco do Brasil em Bacabal. Depois de noticiado o aparecimento do caminhoneiro que estava aí desaparecido, a polícia descobriu que ele era participante da quadrilha e que havia enterrado cerca de R$47 mil em um povoado. Veja o que disseram os delegados deste caso. De acordo com a polícia, o caminhoneiro Obadias Pereira da Silva foi preso na cidade de Araguanã na noite de ontem. Em seguida, o suspeito revelou onde estava uma quantia em dinheiro que ele confessou ter recebido do grupo criminoso. R$47 mil estavam enterrados no terreno de um assentamento no povoado da cidade de Nova Olinda, também no interior do estado. Na tarde de ontem, eu recebi um comunicado do Coronel Luongo e em seguida do próprio secretário, uma informação que o Obadias estaria na cidade de Nova Olinda, foi visto na cidade de Nova Olinda. Imediatamente, determinei que as guarnições do 29º Batalhão, que é sediado em Zedoca, juntamente com o 31º Batalhão, que é sediado em Nunes Freire, descessem equipes para tentar localizar e prender o Obadias. As equipes foram lá, sob o comando do tenente Henrique e do tenente Jorge, fizeram diligência na cidade de Nova Olinda, não localizando o Obadias, mas tiveram informações que ele passou por lá, comprou chip de celular, e como todos os destacamentos estavam orientados, com fotos do Obadias, ele foi preso lá em Araguanã, é a próxima cidade de Zedoca, depois de Zedoca vem Araguanã, para depois vir Nova Olinda. Já em São Luís, em depoimento à polícia, o caminhoneiro disse que ele e outras 4 pessoas do grupo envolvidas no assalto teriam caminhado por vários dias até chegarem a um sítio e que logo depois disso se separou deles. Antes, Obadia recebeu o pagamento por ter ajudado a quadrilha e resolveu enterrar o dinheiro. E já havíamos em diligências desde o dia 25/11, que foi a data do crime lá em Bacabal. A Polícia Civil e a Polícia Militar constantemente em diligências à procura do paradeiro de Obadias. E nós sempre tínhamos contato com os familiares, e um dos familiares informou que ele tinha entrado em contato. Então, de imediato acionamos a Polícia Civil, a Polícia Militar da região de Nova Olinda foi acionada e conseguiu localizar o Obadias naquela proximidade. Foi a partir do contato com a família que a polícia conseguiu chegar ao paradeiro dele. Isso, tem informações mais concretas a respeito do paradeiro. O cerco policial continua, as polícias civil e militar estão empenhadas, inclusive em observância, um planejamento estratégico e operacional no sentido de cercar toda a área e a fim de conseguirmos efetuarmos a prisão de todos os envolvidos nesse assalto ocorrido no município de Bacabal. Interessante destacar que a polícia agora apresentou, na data de ontem, o Obadias Pereira da Silva, que está sendo autuado nesse momento aqui na SEIC pelo delegado Luciano Correia Bastos. Hoje é sexta-feira, mas vamos dando seguimento às notícias da política, ainda sobre o reajuste da cobrança tarifária do ICMS, medida aprovada na Assembleia Legislativa. A comemoração agora ficou por parte dos 217 municípios, pois vai haver incremento na receita e benefícios para a população que utiliza motocicletas, por exemplo, de baixa cilindrada. A repórter Mariana Dias tem os detalhes. Boa noite, Mariana. Olá, Hugo. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, a aprovação do projeto de lei 239 está rendendo ainda bastante repercussão, mas agora parece que a repercussão foi positiva, viu? A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, através do presidente da federação e prefeito Cleomar Tema,
tratou a medida como uma medida acertada por parte do governador diante do cenário de instabilidade econômica pela qual passam todos os entes federados. Isso nas palavras do prefeito Cleomar Tema. Assim, os 217 municípios maranhenses ganharão, a partir do ano que vem, o importante incentivo financeiro para auxiliá-los na manutenção dos serviços existentes, pagando os servidores em dia e execução de novos investimentos no Estado. Tema destacou também outras ações contidas no projeto, denominado pelo governo como pacote anticrise, como a redução de imposto para mais de 100 mil micro e pequenas empresas, que trará, segundo ele, uma diminuição de preço sobre vários produtos. Segundo o presidente da FAMEM, são medidas importantes que beneficiam o cidadão comum e a classe empresarial. Ele também parabenizou o governador por ter saído na frente dos demais e estabelecer novas regras tributárias, que, ao contrário do que muitos estão pregando, oferecem melhorias à população. Tá vendo, Hugo, como a mesma notícia tem diversos pontos de vista? O projeto de lei foi aprovado, lembrando, na Assembleia Legislativa na última quarta-feira, e nós temos acompanhado toda a repercussão depois dessa aprovação. Eu volto com você aí no estúdio. E outra notícia de grande repercussão no meio político é o corte anunciado pelo governador Flávio Dino. Ele determinou a substituição de veículos alugados por táxi, Uber e similares. A medida é para economizar dinheiro público. O decreto vale tanto para as secretarias quanto para as empresas do governo estadual. Então, logo o serviço esteja disponível para os órgãos públicos, os servidores, haverá aí um prazo máximo de 60 dias para a adesão. Veja depois do intervalo a tradicional cantata natalina, desta vez acontecendo no bairro do Anjo da Guarda.